graça e a paz de Cristo para todos os irmãos e amigos. Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. É com muita alegria no meu coração que gravo mais um vídeo para o canal Pastor Anderson Machado no YouTube. Estamos aí levando a palavra de Deus de uma forma muito clara e objetiva. Este é o propósito primordial do nosso canal. Quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. Isso nos ajuda bastante. Nessa reflexão de hoje, eu vou estar aqui fazendo uma leitura no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, lhe pedindo o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nesses 4 versos que lemos na palavra do Senhor, Jesus ele ensina sobre a oração. A verdade é que esses versos estão dentro do Sermão da Montanha, que começa no capítulo de número 5, aonde Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu ao monte e se assentou no monte. Os seus discípulos se aproximaram dele, e aqui no verso 2 do capítulo 5, Jesus ele abriu a sua boca e começou a ensinar. Esse sermão da montanha também é conhecido como o sermão das bem-aventuranças. E Jesus ele trata de vários temas dentro desta pregação ou dentro deste ensino. Jesus ele trata sobre a questão das prioridades, da ansiedade, ele trata a questão do perdão, ele trata sobre a questão das aflições que aqueles que o seguem irão passar. E aqui no capítulo 7, Jesus, a partir do versículo 7, ele trabalha a questão da oração. E eu quero, dentro desta reflexão de hoje, trabalhar esse tema em 3 tópicos que são tratados pelo Senhor Jesus. O primeiro tópico, Jesus fala assim: pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia, ela tem vários exemplos de pessoas que pediram algo a Deus e conquistaram aquilo que pediram, receberam da parte de Deus aquilo que pediram ao Senhor. Um exemplo clássico e que eu quero usar nessa reflexão é o exemplo de Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, capítulo 2 e também o capítulo 3, onde trata sobre a petição de Ana. Quando Ana ela vai ao templo pedir ao Senhor um filho, porque ela era uma mulher estéril. A Bíblia vai dizer que Deus atendeu às petições de Ana. E tem algumas lições que podemos aprender. A primeira é que Ana pediu dentro da vontade do Senhor. E a segunda é que Ana pediu filho para a glória de Deus. Jesus ensina a pedir e dar-se-vos-á. Só que nós precisamos aprender que os nossos pedidos precisam estar dentro da submissão a Deus e dentro também
da vontade dele, para a glória dele. Tiago, ele ensina no capítulo 4, versículo 3. Pedi e não recebeis porque pedis mal. Então tem muita gente que pede e não recebe porque pede para a sua própria vanglória. Pede para o preenchimento das suas vaidades. Quando nós formos pedir algo a Deus, quando você for pedir algo a Deus, peça dessa forma. Faça como o Senhor Jesus, todavia seja feita a tua vontade. Quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, pedindo que o Pai afastasse dele o cálice que ele teria que beber. Jesus falou, todavia seja a tua vontade. Pensa dessa maneira, Deus, seja a sua vontade. E se o Senhor me conceder, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ana fez dessa maneira, ela é um exemplo. Ela pediu e Deus deu a ela Samuel. Ela entregou Samuel no templo e Deus deu a ela mais 3 meninos e 2 meninas. É assim que Deus faz quando nós pedimos em oração, se submetendo à vontade do Senhor. O segundo tópico dessa mensagem é a questão da busca. O que é que Jesus diz? Buscais e achareis, ou buscai e encontrareis. A palavra buscar significa você ir atrás de algo com esforço, ou ir atrás de alguém com esforço. Quando você busca, você toma uma posição de esforço, de uma certa atitude. E é isso que Jesus está ensinando na oração. Nós temos o exemplo também de uma mulher que buscou. Mateus, capítulo de número 15, fala da mulher cananeia, que estava com um problema muito difícil dentro de casa. Uma filha que estava possessa de espíritos imundos. O que ela fez? Ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali próximo da onde ela morava, nas regiões de Tiro e Sidom. E ela foi buscar a libertação da filha dela. Ela se esforçou. É claro que há um detalhe. Quando você vai buscar algo, você precisa estar preparado para enfrentar os desafios e para transpor os obstáculos. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, é dessa maneira. Nós enfrentamos desafios, nós passamos por obstáculos, mas quando nós buscamos ao Senhor, de fato, de verdade, o Senhor nos abençoa. Porque nessa narrativa bíblica da mulher cananeia, a Bíblia vai dizer que ela buscou e encontrou a libertação da filha dela. Lá em Isaías, no capítulo de número 55, no verso de número 6, eu fiz aqui as minhas anotações. 55:6, Isaías profetiza o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Busque ao Senhor de verdade, porque com certeza Deus, ele vai abençoar o seu esforço e a sua atitude. E o terceiro tópico desse ensino de oração que o Senhor Jesus dá, o Senhor Jesus fala sobre bater. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que bate, a porta se abre. Esse bater na porta tem 2 sentidos muito importantes na nossa vida diária de oração. O primeiro sentido é a paciência. Quando você bate na porta, você tem que esperar aquele que está dentro dessa porta abrir para você. E o outro sentido é a questão da perseverança. Quando você bate na porta, você está perseverando. Então faça dessa maneira. Tenha paciência e persevere no Senhor. Porque qual dentre vós ensinou o Senhor Jesus? Que é o homem que lhe pedindo um pão, um filho, lhe dará uma pedra. Ou lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, disse o Senhor Jesus, sendo maus, sabeis dar boa coisa para os vossos filhos, que dirá o vosso Pai que estais nos céus. E lembre-se sempre dessa palavra que vou deixar no final das reflexões. Aquele que não vai para a luta, nunca vai conseguir levantar o troféu da vitória.
Que Deus te abençoe.